novo. E hoje então é sobre os 4 discursos, mas antes de começar sobre os 4 discursos, para voltar um pouco no ambiente Lacan, vamos dizer assim, né, para se sentir no Lacan, eu vou ler uma coisa que não tem nada a ver com os 4 discursos. É uma coisa assim, vamos dizer, vou ler uma coisa do Lacan, mas eu acho que é uma coisa bem importante, que explica um pouco assim o que a psicanálise, né, faz. Então eu tenho aqui em francês, mas eu fiz uma tradução em português. E vou ler e vou explicar para vocês. O Lacan fala essa frase assim: a estrutura da negação hegeliana, que, como todo mundo sabe, não volta nunca à primeira afirmação. Então aqui eu vou explicar, né, porque já começou. O Hegel está falando do filósofo Hegel. A negação do Hegel é o seguinte, assim, geralmente se a gente fizer a negação de uma negação, se eu colocar, por exemplo, eu tenho mais um, eu faço menos um, é a negação, mas se eu colocar mais um menos e menos dá mais. Então, em matemática, por exemplo, a gente volta à mesma coisa. Só que com o Hegel não é a mesma coisa, porque, por exemplo, se você falar assim, por exemplo, falar para alguém, eu te amo, ok? Eu não te amo, ok? Mas falar não é que não te amo, não é a mesma coisa que falar eu te amo, né? Se você falar assim, não é que não te amo, não é a mesma coisa que eu te amo. Então, nesse sentido, tem também o Zizek que dá um exemplo para descrever essa negação da negação hegeliana. Por exemplo, é uma piada, é um cara que vai num café, né? Aí ele pede assim, eu quero um café sem creme. E o garçom fala assim, desculpa, mas a gente não tem creme, mas a gente tem leite, eu posso servir para você um café sem leite. O que quer dizer assim? É que se você, por exemplo, vamos falar o que é um café, é um café sem creme, por exemplo. É a mesma coisa, né? Matematicamente é a mesma coisa. Só que para nós, assim, se você souber, estou tomando um café sem creme, talvez não vai ser a mesma coisa exatamente do que falar para você, isso é um café, entendeu? É bem sutil, mas... Sim. Então, então vou recomeçar o que o Lacan fala. A estrutura da negação hegeliana, que como todo mundo sabe, não volta nunca à primeira afirmação, se encontra na perda da perda. A perda da perda não é a perda de alguma coisa, mas a perda do lugar mesmo onde algo pode acontecer, marcando o momento em que o lugar vazio é reconhecido como pré-existente ao objeto que vai ocupá-lo. Eu vou explicar isso um pouco. Como a gente viu bastante, tem buracos, né? Buracos, quando a gente viu o simbólico, o imaginário real, tem buraco, ou seja, tem uma falta, o ser humano sempre sente uma falta de algo. Então podemos falar que tem um lugar que a gente sente uma falta. E a gente vai atrás de coisas, de objetos na vida para preencher esse vazio. E quando a gente sente amor, por exemplo, ou quando usa uma droga, por exemplo, esse vazio é preenchido e a gente se sente completo. Só que depois vai ficar vazio de novo e a gente vai sentir de novo essa falta. Então aqui ele fala assim, a perda da perda seria na verdade perder o lugar que recebe essa coisa. Então vou repetir, a perda da perda não é a perda de alguma coisa, mas a perda do lugar mesmo onde algo pode acontecer, marcando o momento em que o lugar vazio é reconhecido como pré-existente ao objeto que vai ocupá-lo. E se a perda simples abre o espaço à chegada de um novo objeto, apenas a perda da perda
fecha definitivamente o espaço sintomático, permitindo ao sujeito de se enfrentar e depois de se identificar a seu próprio vazio constitutivo. Porque quando eu falo vazio constitutivo, quer dizer que nós, na verdade, somos vazios. Não tem tudo que a gente viu tem o imaginário, tem o simbólico, mas em si não tem nada. A gente tem um vazio dentro. O status do objeto em psicanálise é de sempre ter sido já perdido, e quando chego à perda da perda, já estarei finalmente liberto do que eu terei perdido e que nunca me pertenceu. Porque a gente nasce sentindo sempre a falta de algo, mas na verdade nunca tivemos nada, é só um sentimento de falta. Então o que a psicanálise tem que fazer, chegar, seria a perda da perda, ou seja, perder o lugar mesmo que é próprio a receber um objeto. Esse vazio é um lugar criado simbolicamente? Não, eu quero dizer assim que como, na verdade, a gente vive numa fantasia, né? Porque quando a gente fala, não, eu estou cheio de sentimentos, eu sou uma pessoa assim, eu tenho... Tudo isso é imaginário, você que acha isso. Em si, não tem nada dentro. Em si, estamos vazios. E parece assim, triste de falar isso, mas não é triste, ao contrário, assim, pode... Libertar, exatamente. Então, isso acabando, em psicanálise, o que você perde, não somente você nunca o teve, mas você não pode nem poderá nunca tê-lo, o que é precisamente libertador. Então, não sei se faz muito sentido, mas aqui está realmente a chave da psicanálise. É preciso aprender através da cura, né, a perder a falta que está em nós. Porque se a gente guarda essa falta, sempre a gente quer preencher essa falta e daí a gente angustia. Porque a gente sempre quer preencher isso, é isso que causa angústia. Entendi. Sendo que se a gente consegue justamente saber que estamos vazios, aí podemos assim enfrentar a vida de uma forma um pouco menos dolorosa, vamos dizer. Saber perder o que a gente perdeu, que na verdade nunca perdemos. Nem existiu. Nem existiu. Eu falo isso para reflexão, né? Não é, era só para voltar um pouco no ambiente Lacan. Mas não vou falar disso hoje. Lacan então tem influências em Hegel? Eu acho assim, que se tem um filósofo que realmente é o coração do Lacan, é o Hegel. Isso é realmente bem claro, né? As coisas, vamos dizer, as coisas mais sutis do Lacan vêm do Hegel. Então, na verdade hoje vamos falar dos quatro discursos. Então a gente tem isso, né? Que é enigmático, como sempre, né? Nessas palestras, né? A ideia é explicar todas essas coisas assim meio loucas. O discurso do mestre, da universidade, do histérico, do analista, são os quatro discursos que o Lacan definiu, e mais tarde ele veio com o discurso capitalista. Mas bom, vamos chegar... Vou explicar de várias maneiras, vou explicar devagar, assim, para um pouco entender o que quer dizer isso. Bom, o que tem que entender é assim, a gente acha que nós falamos o que queremos, né? Que estamos falando, estou falando, dando minhas opiniões, essas coisas, mas tem que entender uma coisa muito importante, é que estamos pegos dentro de um discurso, sempre. E isso é uma coisa muito importante, é que é o discurso que define o que nós falamos. Eu vou dar um exemplo assim. Quando vocês imaginam assim, duas mães que se encontram assim, e tem sempre esse papo assim, né?
Ah, nossa, você sumiu, né? Oh, você está linda, tal. Ah, como que você é um menino, né? Tal, passa em casa, passa em casa tomar um café. Ah, tá, obrigada, Tito, tá. É um discurso, né? De quando a gente encontra, oh, tudo bem, você, tudo bem? É um discurso que já está pronto e que a gente usa quando encontramos conhecidos. Mas a gente respeita mesmo esse discurso. Não pode falar, tipo assim, nossa, mas que feio ser menino, né? Aí o que aconteceria, né? Oi, tudo, ah, nossa, você subiu, tá? Que menino que você é, não, que tá feio, né? Se a gente falar isso, quebramos o discurso. Aí todo mundo fica assim porque estamos fora do discurso. Mas geralmente ninguém faz isso. E seria melhor se pudesse fazer assim, né, Nico? E todo mundo vai respeitar o outro exemplo que eu vi respeitar era... o discurso, né? Vamos, né? Mas nesse momento as pessoas realmente não estão lá. Tá. Elas estão falando o discurso. Tá. Como outro exemplo também, eu vi uma cantora na Globo, né? Cantou com a banda dela. Aí acabou, a apresentadora veio e falou: nossa, que legal a sua música, tudo bem, ontem você deu um show lá, né? Como que foi esse show? O que ela falou? Foi maravilhoso, foi muito legal, nossa, estamos assim, nossa, e a apresentadora, nossa, mas que legal, né? E se a cantora fala, foi uma merda ontem, porque o baterista começou a me cantar, daí fez do rolo lá, a gente tocou mal e tal. Ela não pode falar isso na Globo. Entendi. Não pode. Estaria fora do discurso e todo mundo ficaria assim meio chocado, né? Chocado, né? Então o discurso, sempre que a gente fala, estamos num discurso. E por que os 4 discursos é muito importante? E por que pode ajudar a entender melhor o que acontece conosco na vida? É que é fundamental sempre se perguntar em que discurso estamos pegos. Para saber se a gente não está justamente falando o que qualquer um falaria, ou o que... Porque a qualquer momento, até na relação no casal, por exemplo, a gente tem... Se pegar uma briga normal de casal, é um discurso escrito. Quando tem uma briga entre casal, nossa, você fez isso, você não tem... mas também você ontem fez isso. Aí começam os xingamentos que entram num discurso que é muito forte e que pega os dois. Ou seja, que as pessoas nesse momento não têm muito raciocínio. Elas repetem o que se fala nesse discurso que já é feito, né? Então, como vamos entender a estrutura dos discursos para poder saber reconhecer o que é um discurso e saber em que discurso a gente é pego, né? Bom, vou começar simplesmente, vamos ver a parte estrutural do discurso. Tudo começa quando a gente fala alguma coisa, né? Vou colocar assim, como vamos por assim, Quando a gente fala, né? Vamos pegar esse exemplo de eu falo algo, assim, a gente fala uma verdade. Não quer dizer que a gente não está mentindo, né? Mas é uma verdade. Mesmo se uma mentira, é uma mentira que está por alguma razão que tem um fundo de verdade. O que acontece? Falamos alguma coisa e podemos falar que vai ter um semblante, né, semblant, que seria o que as pessoas entendem, que a pessoa entendeu do que você falou. Que não é talvez não nada do que você falou, mas o que parece que você falou é isso, um semblante. Ao mesmo tempo, o que sai disso tem um gozo, a gente já viu isso, né, que é o gozo, a jouissance. Vocês lembram que o Lacan falou assim, que falar não é para se comunicar, né? Que não tem comunicação. A gente fala para gozar, é para ter o gozo, a jouissance.
Então, do que a gente fala, vem de uma verdade, vai ter um semblante que é o que as pessoas entendem, tem aquele gozo, que é a razão pela qual a gente fala, e podemos falar que tem um resto, que seria o que a gente queria, a ideia que a gente queria passar, mas que a gente não conseguiu, né? Muitas vezes a gente quer falar alguma coisa e vê que não conseguiu falar exatamente o que a gente queria falar. Seria o resto, seria a parte que eu não consegui realmente passar, né? Que não ficou, né? Então, aí vemos assim 4 elementos, né? Uma coisa muito importante é que esses discursos, o discurso pertence ao real. A gente já falou do simbólico imaginário, é o real. O discurso ele é uma estrutura que é do real. A gente não pode nem imaginar, nem falar o real, mas tem uma ideia que tem um grande erro em relação ao Lacan, de imaginar que esse real é uma coisa assim, é um mundo, é uma coisa assim estranha. O real, onde está o real? O real está no que a gente fala, está nas estruturas, está dentro. Não é um mundo, o real não é um mundo assim abstrato que a gente não entende, não vê. E por isso que o Lacan, ele, como na última palestra a gente falou um pouco do espaço, do tempo, de tudo, o discurso, a gente pode orientar ele no espaço. Então, por exemplo, se eu colocar, o Lacan ele faz um pouco vou desenhar assim, vou tentar desenhar. Vocês imaginam, como se chamaria isso? Vamos imaginar isso seria um triângulo assim. Opa. Isso à frente e por trás, como eu chamaria, um triângulo, uma pirâmide, ok? Em forma de, vocês imaginam que no espaço assim, cada ponto é a mesma distância um do outro, seria uma pirâmide, isso. É assim que ele orienta, assim no espaço, a estrutura do discurso. Uma estrutura quadripartite, que chama, né? Isso não vai ajudar em nada para entender, mas é só que, como a gente começou com essas... para explicar de onde que vem, por que ele colocou essas coisas, isso é um esquema mesmo. Um esquema. Então, temos essa pirâmide com os 4 aspectos do discurso, quando a gente fala. Aí o Lacan pega isso e vai colocar plano. Então ele vai colocar assim, que a gente sai de uma verdade, de uma verdade que vai dar um semblante, né? O que as pessoas entendem do que a gente falou, o gozo, e vamos ter o resto. Isso seria, na verdade, essa pirâmide colocada assim no plano, né? No plano. Até ele dá umas direções aqui, né? Ele fala que a verdade vai para aqui, depois tem o gozo aqui, a justiça vai para o resto, e aqui. Tem só um lugar aqui que ele não coloca a ligação assim, entre a verdade e o resto. Então, na verdade, se a gente pega essas setas e colocar aqui, né, vai dar assim, 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 e depois assim e assim. Então, isso é isso colocado plano. Aí colocando, né, aqui o semblante, né, semblant, a verdade,
o jouissance, né? O gozo, todo mundo colocar gozo e o resto. O resto que pode ser o produto também, né? Ele tem várias maneiras de... Uma coisa que é importante de lembrar, porque vai ser importante depois quando eu vou falar isso, é que nada volta para a verdade. Até dá para circular entre os outros, mas a verdade, uma vez que a gente falou alguma coisa, não tem como voltar para trás. Tá. Ou um paciente, analisando que está com o psicanalista, uma vez que ele falou alguma coisa, não tem como voltar atrás. Ele falou, ele falou. Que seja mentira, que seja o que seja, mas ele falou e não volta atrás. E bom, vamos então, quando aqui eu falei que era uma verdade, eu vou só complementar. Isso é a base para seguir depois. Tá. No 2 ele coloca também, não vou explicar muito, mas só vou falar, o semblante também, ele coloca o desejo, o agente, né? O desejo, o agente. No lugar do gozo também ele coloca o outro, o trabalho e o saber. E aqui no resto ele coloca le plus de jouir. Plus de jouir é alguma coisa interessante. Plus de jouir. A tradução em português é mais de gozar. Mas o que quer dizer mais de gozar? O que acontece é que esse plus em francês pode ser como mais, ele pode ter o sentido de mais coisas, eu quero mais coisas, ou de não mais, eu não quero mais, como em português, quando fala mais. Tá. Se você fala, eu quero mais café. Plus. Plus. Mas não quero mais café, daí eu não quero mais. Não vai me dar mais, eu não quero mais. Então, aqui tem a ambiguidade nesse plus de jouir, de mais de gozar, e não mais gozar. Tá. E por quê? Porque, não sei se vocês lembram, quando a gente viu o vídeo da mãe com o nenê, ele ensina ele a falar. Vai contaminando, né, a criança. Você usa a expressão contaminar, né? Ela vai isso, contaminar. Na verdade, é o momento que o bebê é gozo e a mãe está transformando esse gozo em palavras. O que acontece? A gente nasce como os animais com muito gozo, só que esse gozo vai ter que parar, vai ter que ser transformado num gozo através da linguagem. E por isso que a gente vai sempre procurar gozar com as palavras, porque plus de jouir, quer dizer, acabou esse gozo animal, vamos dizer, porque a gente quer mais gozar, plus de jouir no sentido de a gente quer mais gozo na linguagem. Isso que significa plus de jouir. Ele coloca isso no nível do gozo. Aqui pode ser produção também. Não, eu estava aqui no resto, né? No resto. Mais de gozar, né? Produção, o resto. E outra coisa importante é que aqui tem uma abertura entre a verdade e o resto. Tem os discursos, eles todos têm uma abertura aqui, que seria realmente a presença do real, no sentido em que existe sempre o impossível. Estou lembrando disso, que a gente, no fim, vamos entender o porquê. E vou falar de novo isso. Talvez até agora não faz muito sentido, né? Mas estou preparando vocês, não se preocupem. Sempre no fim chega algum resultado. Eu sei que só vou falar sobre uma coisinha também, um pouco para entender, para entrar mais. Isso a gente está entendendo a relação então entre a natureza do discurso
Antes de chegar nas arquiteturas dos 4 discursos, é isso, né? O que acabei de explicar aqui Tá. é só explicar por que tem... por que está escrito assim, ó. Na verdade é assim, ó. A única coisa que eu expliquei é por que está assim, esses 4 lugares. Ah, entendi. É o esquema mesmo, É o esquema. Né? Tá. Não expliquei nada do que significa. Aquilo é pra gente entender o esquema. Por que está escrito assim? Tá. Eu poderia não falar isso, porque Sim, não ajuda sim. em nada. Mas pelo menos para Não, agora ajuda sim, didaticamente. para saber de onde que vem aquela pirâmide. Tá. Com esses 4 lugares. Perfeito. É uma questão técnica, na verdade. Não, mas ajuda sim, Nicolas. Principalmente para quem não conhece a teoria lacaniana em profundidade, né? Para seguir, só para saber uma coisa que se chama um plano projetivo, uma coisa de geometria, plano projetivo. Vocês imaginam os trilhos de um trem, né? Os trilhos que Sim. né? Eles são paralelos, né? Só que se vocês olham, vocês veem que eles, no horizonte, eles se cruzam, né? Sim. Então, o que é um plano projetivo? Seria, é considerado uma noção em geometria, seria 2 linhas paralelas, ok? Como os trilhos, que se cruzam no infinito. É a definição de um plano projetivo. Ou seja, são 2 linhas paralelas que se encontram no infinito. E se a gente fala de um plano projetivo seria um plano euclidiano normal, né, plano, onde as paralelas vão se encontrar Em em algum ponto no infinito, e que esse ponto, na verdade, é o mesmo, tudo isso é um ponto, na verdade. Aqui o mesmo ponto onde chegam todas as paralelas desse plano projetivo. Certo. Isso é coisa de matemática, né? Ok, agora acabei com a parte mais assim... Agora eu vou começar. Então, vou colocar inclusive os cursos aqui. Eu estou bem curiosa. Então, tem 4 discursos. Quando fala do discurso do mestre, aqui uma vez eu dei uma palestra e a pessoa fala, porque o mestre é em relação ao escravo, né? Tá. Só que tem pessoa, mas aqui mestre não é o dono do escravo, eu não sei como vocês chamam aqui no Brasil. O dono ou o mestre? O senhor. O senhor. O senhor, né? O senhor. Que é mais que dono, né? É, o senhor. Eu vou seguir falando do mestre, né? Porque o maître é em francês, mas o que vocês que entendem que mestre que é o senhor do escravo. Tá. Ok? Eu vou explicar só por cima os 4, só para ter uma ideia, depois eu vou recomeçar a explicar. Tá. O mestre, vamos pegar esse exemplo dos trilhos, né? O mestre ele fala assim, os trilhos são paralelos, e eu sei porque sou eu que mando construir os trilhos, e um trem não poderia andar nos trilhos se tocasse algum ponto, então os trilhos são paralelos, tenho certeza absoluta disso. Tá. E que bom que ele pensa assim, porque assim a gente pode pegar o trem e não acontecer nada ruim, né? Então, se a gente está no discurso do mestre, vamos falar assim que os trilhos são paralelos. Tá. Temos o discurso do histérico. O histérico fala assim, não, os trilhos, eles cruzam num ponto. Eu sei que é assim porque eu vejo. Né? O histérico fala, eu estou vendo, estou olhando, olha você não vê que ele se toca num ponto, então é isso, é verdade. O universitário. O universitário ele fala que os trilhos são paralelos e eles se cruzam no ponto projetivo. Certo. Porque isso que faz a ciência, né? A ciência, a universidade, na verdade o discurso universitário
é o discurso da ciência, que a ciência ela explica, ela pega um assunto e explica absolutamente tudo sobre esse assunto, né? Mede tudo, conta tudo que tem e tal, para realmente definir tudo que ela pode sobre algum assunto. E o analista ele fala que o sujeito é estruturado como um plano projetivo. Então, o que quer dizer isso, né? O que é importante fazer talvez é redefinir o que é o sujeito lacaniano, que a gente viu isso acho que é a última palestra. Acho que é a segunda, né? A segunda palestra, isso. Que é aquele que está no meio, né? De dois significantes. Isso. Que eu tinha definido o que não é o sujeito, quando fala sujeito, porque se vocês começam a ler Lacan, e quando Lacan fala do sujeito, vocês imaginam, uma pessoa, né, o analisando, daí você não pode entender. Não consegue compreender. Como eu tinha explicado, o sujeito lacaniano não é o cidadão, ou seja, o cidadão social, né? Político, né, que é de tal país, não é o indivíduo biológico, o ser humano, não é uma pessoa, porque quando a gente fala de uma pessoa no tempo, por exemplo, Lacan foi um psicanalista francês que nasceu em tal ano e tal, não é isso, e também não é o que os antropólogos chamam de sujeito, que, por exemplo, sujeito de uma tribo, sujeito da sociedade ocidental, não é nada disso. O sujeito eu tinha explicado, quando a gente explicou o que era o significante, que era aquele alfaiate, que matou 7 moscas de uma vez com um pano, ele ficou impressionado com isso, então ele fez um cinto onde está escrito matei 7 de uma vez. Ele falou, e agora que sou tão forte vou conquistar o mundo. Daí ele saiu e os primeiros que ele encontra, que são os gigantes, que vê escrito matei 7 de uma vez, eles acham que ele matou 7 gigantes de uma vez. Isso que define, né, o que é o sujeito, é um significante que representa o sujeito para outro significante. Outro exemplo que tinha dado também, quando eu falo eu sou francês, e o que as pessoas imaginam. Sim. Então, o sujeito ele está entre dois, ele está entre como o significante que eu tenho e o significante que você dá. O sujeito ele está entre esses dois. Tá. Se o analista fala que o sujeito é estruturado como um plano projetivo, falar isso é irrefutável. Quando eu falo irrefutável quer dizer que não pode falar que não é. Por quê? Porque o discurso analítico não é o discurso da ciência. E aqui eu vou parar para explicar uma coisa, porque eu já ouvi pessoas que falam a psicanálise é uma ciência. Ou pessoas que falam, não, a psicanálise não vale porque não é uma ciência. Tá. O que eu quero falar, vou explicar por que, claramente, a psicanálise não é uma ciência. Tem o Karl Popper, vocês conhecem o Karl Sim. Popper? Eu sempre gosto de dar as datas, né, quando nasceu, morreu. Morreu que não faz muito tempo, um pouco assim, né? O Karl Popper ele é conhecido assim por ter definido o que é a ciência, né? Ele deu como que podemos definir a ciência. Ele definiu a ciência em três coisas. A primeira é que a ciência é refutável. A gente fala em português, refutável, né? Que quer dizer que ela pode ser contestada, né? A gente pode falar assim, não é assim, é de outro jeito. É assim que a ciência evolui, né? A gente achava certas coisas e a gente pode contestar umas teorias, por exemplo. Não sei se eu escrevo aqui. Podemos colocar aqui. Primeiro, né, refutável.
Depois a definição é que a ciência ela é falsifiável, não sei como, que pode ser falsificada, mas só que não tem que entender errado isso. Não quer dizer falsificada, vamos fazer uma coisa falsa, não é isso? Não, O Karl Popper fala um conceito mesmo, né? O que quer dizer é assim, tem uma teoria, mas se achar um falsibilidade. exemplo... Poxa, teria que pegar, ele tem esse conceito, né? Nos três, tem um conceito, agora eu não vou lembrar. O que significa assim, tem uma teoria, ela funciona. Se a gente acha um exemplo que não é essa teoria, já era da teoria. Então, ela pode ser, como eu falaria, ela pode ser descreditada, né? Com um só exemplo. Desacreditada, né? Ela perde a confiabilidade, na verdade, né? Não sei o que escrevo aqui, falo. Ela pode ser assim, descreditada, vamos falar. Descreditada. Assim, se a gente achar aí a melhor palavra, depois você põe no vídeo até você. Sim. E também uma outra característica da ciência, ela deve ser reproduzível, né? Generalizável, né? Reproduzível. Ou seja, quando a gente provou alguma coisa, a gente precisa poder fazer elas reproduzir ela para comprovar que ela funciona. Então, agora a gente se pergunta, para saber se realmente a psicanálise é uma ciência ou não, se ela respeita essas três coisas, e a resposta é não. Por quê? Refutável, né? Porque quando o analisando fala alguma coisa, que seja verdade ou não, isso não importa, né? Não dá para falar, ele não falou isso, né? É impossível, ele falou. Pronto, ele falou, não dá para falar, não, ele não falou isso. Não, ele falou. Porque se fala em psicanálise, a gente fala que não tem mentira. A mentira não existe em psicanálise. Porque se vocês vão no analista, o analista ele vai falar para vocês, bom, você tem que me falar tudo o que você faz, ser honesto, me contar a verdade, não esconder coisas, porque é assim que rola o processo. Quando o analista fala isso, ele sabe muito bem que não vai ser assim. Ele sabe muito bem que o analisando não vai ser honesto, não esconder coisas e falar sempre a verdade. Isso não existe. E, inclusive, quando o analisando mente, às vezes é assim que a gente aprende muito mais sobre o paciente do que dizendo uma verdade, né? A gente não mente por nada. Tem um exemplo assim, um exemplo do Freud, assim, que o paciente fala assim, não, mas essa mulher do meu sonho não é minha mãe, hein? Bom, tá bom, ok, vamos seguir. Então não é sua mãe, vocês entendem, né? Não mente por nada. Mas não é irrefutável, porque quando o analisando fala alguma coisa, não dá para falar que ele não falou. O segundo é descreditado, né? O que é dito é dito, não dá para falar assim que não é... Não dá para categorizar, não dá para... Isso, não é verdade. Fazer uma distinção, porque já é diferente, é isso? Não tem, o que a gente tinha visto, né? A gente falou descreditada, assim, falsificada. Desacreditada. Dar o exemplo, não, na verdade ele não pode falar que ele não falou, ele falou, né? E terceiro, assim, reproduzível. Uma sessão, numa análise, não dá para reproduzir ela. Não vou falar assim, você vai falar de novo tudo o que você falou ontem. Nunca vai ser igual, mesmo se tentasse não seria igual. Não uma sessão é uma sessão, o que foi falado e não dá para refazer isso, recomeçar. Tanto é que o que geralmente acontece, não sei se tinha falado um pouco disso,
Quando, por exemplo, o analisando faz uma sessão e descobriu uma coisa, nossa, não imaginava isso, descobriu que né, para isso que as pessoas vão fazer uma análise, é descobrir alguma coisa que a gente pode simbolizar assim. Já tinha falado um pouco disso, mas só para o significante, né? Tem um aqui, tem o segundo. Eu tinha falado com a faixa de Möbius, Sim. né? Que gira, tem o tempo que gira. O que acontece quando a gente descobre, nossa, não tinha pensado nisso, é quando um significante que estava escondido, inconsciente, vira consciente. Que vai criar, poder dizer, um outro escondido, inconsciente. Era uma coisa assim, entendi, daí, tá, mas às vezes, 2, 3 dias depois, não parece tão super legal o que eu entendi, porque virou uma coisa normal. Vai ter que descobrir uma outra coisa inconsciente. O que isso acontece muito, assim, talvez a pessoa no dia falou assim, é extraordinário o que eu descobri sobre mim hoje, e 3 dias depois pensa assim, bom, ok, vamos seguir, porque tem mais coisas para falar, né? Então, isso para falar que não é reproduzível, então... Não é uma ciência mesmo, né? Então, eu posso falar que eu demonstrei que a psicanálise não é uma ciência. Por quê? Estamos no discurso do analista. Do analista. E eu falei que a ciência faz parte do discurso universitário. Aí, claro, tem pessoas que falam assim, estou fazendo um PhD em psicanálise. Porque também é um grande problema eu já falei que não se aprende, não tem um curso para ser psicanalista, né? Se tem um PhD, por exemplo, em psicanálise, então o PhD vai ser o quê? Falar sobre a psicanálise, quem fundou a psicanálise, o estudo da história da psicanálise, quem participou disso, quais são as teorias de cada pessoa, como que é isso, os efeitos disso, milhares de análise, de estudos científicos sobre a psicanálise, mas não quer dizer que você vai virar um psicanalista. O exemplo que eu dou é assim, se você faz um PhD sobre passarinhos, você não vai virar passarinho. Né? Pode-se estudar cientificamente a psicanálise, mas não existe uma coisa da universidade que vai formar uma pessoa a ser psicanalista. Apesar que, claro, que existem universidades que fazem isso, mas com certeza não é lacaniano esse tipo de coisa, assim. Porque eu falei que quando a gente lê o Lacan, porque não existe diploma de psicanalista. Como que a gente vira psicanalista? O Lacan tinha falado falou da paz, né, que era um processo para se tornar psicanalista, que era você fazer você mesmo uma análise primeiro, chegar ao fim dessa análise, e depois 3 psicanalistas que foram escolhidos, assim, pessoas que você não conhece, iam escutar você relatando toda a sua análise para eles depois até contar para outras pessoas para saber se realmente, para decidir se essa análise foi concluída, e daí sim podia virar um psicanalista. Então a análise é concluída? Existe mas o Lacan depois largou dessa ideia. Tá. Bom. Por isso, não, porque estamos, como eu falo, estamos num outro discurso. Estamos num discurso analítico. Então vocês não... Por que é tão difícil entender essas coisas? Porque estamos nesse discurso. Todo mundo está acostumado com o discurso do mestre, do universitário. Isso são coisas que a gente consegue entender. Mas aqui, estou num discurso que é diferente. Por isso que... Não é tão convencional, né? Não é tão... E a gente pode falar assim, você é um analista quando você está escutando uma pessoa falando e no momento que você faz uma análise, que está praticando o discurso analítico, porque fora disso, se você sair, você ir fazer outras coisas, você vai ter que entrar em outros discursos.
Você vai ter que pagar suas contas, fazer as coisas, que seria um outro discurso. Então a gente pode falar assim, você é analista no momento que você está no discurso analítico. E aproveito justamente para falar assim, que a gente, de não falar, quando a gente fala, se apresenta, eu sou isso, bom dia, eu sou psicanalista. Bom, agora você talvez é psicanalista quando você faz análise, mas o fato de se definir assim, na verdade, não, como dizer assim, não, acho que é uma coisa que não é coerente. Ou falar, por exemplo, uma pessoa fala, eu sou homossexual. Bom, ok, e daí? Ser homossexual quando você tem relações sexuais com uma pessoa do mesmo sexo que você. Aí sim você é homossexual. Mas no resto da sua vida, você milhares de outras coisas. Entendi. Só para falar assim, que a gente se limita muito. Falando assim, como se eu chego e eu sou francês. Pá, joia. E daí? E depois, né? Tem uma maneira assim, um pouco, vamos dizer assim, de se limitar, de se negar. Ou seja, eu vejo isso no o povo que entra num clube, por exemplo, o clube Harley Davidson, eu sou Harley Davidson. Entendi. Eu faço tudo que é Harley Davidson, então eu não preciso pensar, ou eu sou rock and roll, ou eu sou artista, ou eu sou de tal nacionalidade. Eu só aproveitei disso para falar assim que não pode falar eu sou psicanalista no sentido, agora não, né? Mas eu sou psicanalista realmente quando eu pratico o discurso do analista. Tá. Bom, não sei se adiantamos muito. Né? Não. Não muito, né? Coisa, na verdade a gente nem começou. Acho que nem arranhou, né? Então, agora vamos ver o que está aqui, né? Você não vai mencionar ainda do capitalista, vai deixar por último. Inicialmente são 4 discursos. Tá. Mas onde vamos falar mais é sobre esse discurso. Mas eu guardo isso para o fim. Tá. Só uma dúvida que analiticamente me incomoda. Do discurso, então, do capitalista é algo que ele enxerga depois no modelo dele de análise e tem uma razão por isso. Vou explicar tudo isso. Tá. Na verdade, quando a gente fala desses discursos, o que dá mais para falar é do qual estamos, né? Tá. Mas vamos Tá. falar. Agora sim, vamos falar disso, mas então eu vou só falar assim o que eu já falei mais ou menos claramente. Então, temos esses 4 lugares, né, que aparecem em todos os discursos. Tá. Aqui vamos ter o agente. Tá. Ele que faz o discurso, né? O discurso do mestre, o seu mestre. Tá. O agente que se baseia numa verdade. Tá. Numa verdade e então ele se baseia numa verdade para falar para o outro, né? O outro. E tudo isso é aqui produção, né? Produção. Bom, a gente pode falar assim, o agente se baseia numa verdade e fala para um outro, Certo. e isso tem um resultado, uma produção, né? A verdade, ela é desconhecida do agente, né? Certo. A produção seria o efeito do discurso. Tá. E essa barra aqui, só para lembrar, assim, não seria exatamente isso, mas vai ajudar muito pensando assim, Tá. que o que é para cima é consciente. Isso é legal. Consciente é SC, não. Consciente. C, né? Sim. Como você escreve consciente? SC. Tá certo. SC, isso. Consciente.
E o que está para baixo é o inconsciente. 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 Então, podemos falar assim que um significante baseado numa verdade que ele não conhece, porque é inconsciente, vai, vamos dizer assim, que se endereça para um outro significante e que vai produzir uma consequência. Certo. Você pode falar um significante mestre, que representa uma verdade escondida, de um outro significante que está aqui, Certo. que não representa a verdade e que tem, por consequência, a produção de um resto, de uma coisa. Seria a estrutura, mais ou menos, de todos os discursos. De todos os discursos, tá. Agora, vamos ver discurso, por discursos com... Tá. Nesse aspecto assim, né? Então, como eu falei, vamos ver primeiro o discurso do mestre. Tá. Estamos então, quando falo mestre, o mestre é o escravo, né? É o dono do escravo. O senhor. O senhor do escravo, mas isso pode ser aplicado hoje, por exemplo, ao dono da fábrica, e os escravos seriam aqueles que trabalham para ele, né? Tá. Então, temos aqui o mestre, esse é o significante do mestre, que, vamos imaginar uma empresa, por exemplo, uma empresa, o escravo, ele que trabalha, ele que conhece tudo como funciona a empresa, tudo isso. O mestre, ele acha que ele que sabe fazer, mas isso é baseado no que os operários sabem, né? Então, ele se baseia numa verdade que são os operários, para mostrar o que ele faz, o produto que ele faz, né? Fala, não, eu tenho essa empresa, a gente faz isso, mostrar para os outros, para ter como consequência o dinheiro. A consequência, o objeto do desejo do mestre é o dinheiro. Modulando nessa Por isso, situação, né? E isso aqui também a gente pode chamar de a mais-valia. Isso que Tá. tem vários filósofos que falaram disso, né? Tá. Que seria o dinheiro, né? Baseado nessa verdade, no operário eu vou ganhar um dinheiro a mais-valia. Mais de gozar, que poderia ser, né? Poderia se aplicar a uma outra situação também? Exemplo, um professor? Não, porque aí estamos aqui. Aí vai. Aqui. Então tá. Okay. Aí é o de senhor mesmo. Do senhor, dono da empresa. Tá. Por isso que você... É muito importante essa história de discursos, porque é uma coisa real, então que realmente estrutura as coisas. Você não pode falar para um dono da empresa, né? Uma empresa que vem da família, há 200 anos que a família tem essa empresa, e falar para ele, mas olha as condições de trabalho dos seus operários, ou você deveria pagar mais eles. Ele não pode entender isso. É estruturalmente impossível entender isso, porque ele vai te falar, olha, há 200 anos que na minha família a gente trabalha assim, é assim que a gente ganha dinheiro, e se você começa a me falar que tem que mudar alguma coisa nisso, daí não é viável. Você não sabe do que está falando, porque eu sei, porque ele está preso nessa estrutura. Né? Eu sei o que eu faço e é assim que sempre funcionou. Por isso, vocês pensam assim, mas quando eu falo disso, eu penso no dono da uma mega multinacional de roupa, Zara, ou uma coisa assim. O dono, ele é multimilionário, bilionário, e por que esse cara segue levantando todo dia para querendo abrir mais lojas em mais países? Porque cada um falaria, mas por que você não para? Por que você não senta, né, nas suas casas e aproveita a vida? Por que esse cara segue querendo abrir mais
mais empresas, ganhar mais dinheiro ainda. Por que ele quer isso? Porque ele está nesse discurso. E não adianta ir para ele falar, porque você não vai curtir a vida um pouco, porque você não dá melhores salários. Não, ele está nesse discurso. O escravo, ele tem o saber do mestre, porque você sabe, ou até só pegar, por exemplo, uma empregada de casa que fica o dia inteiro em casa, ela sabe tudo do que acontece na casa. Sabe tudo da vida de todo mundo, sabe absolutamente tudo, como tudo funciona, onde estão as coisas, tudo. E o mestre não sabe disso, ele acha que ele é o que ele é, baseado numa verdade, mas ele não sabe do que a empregada sabe, né? Ele acha que possuindo o senhor, o mestre, ele acha que possuindo o escravo, ele possui o conhecimento. Ele acha que é ele que faz o produto. Agora, se vamos ao discurso histérico. O histérico, ele é um sujeito. O histérico, ele, vamos dizer assim, é um gozo que ele tem de uma coisa que ele sabe que vem de dentro. Ele se baseia numa verdade intrínseca, uma coisa que ele sabe, para mudar um outro significante, uma outra pessoa, a produzir um outro outro conhecimento, um saber, né? Para produzir um saber. O histérico, ele pensa assim: eu sei, eu tenho certeza que eu sei, eu vou te falar como que você tem que fazer para você ficar melhor. E é por isso que a gente fala histérico? Tem. Só histérica. Geralmente histérico vamos dizer, na cultura é considerado como uma coisa negativa. Sou histérica. Mas histéricos é positivo, não é um tipo de discurso. Eu tenho um exemplo. Um exemplo. Vocês imaginam, geralmente, tem muitas pessoas em português que falam o discurso da histérica, porque o Freud começou. Esse discurso que permitiu o Freud de criar a psicanálise, né? Com as histéricas. As mulheres que falavam, as mulheres faziam, tipo assim, não se sentiam bem, iam no médico, o médico falava, está tudo bem. Elas iam ver o Freud, e o Freud tentava falar, e as histéricas falavam para ele: cala a boca, Freud, cala a boca, me escuta. E o Freud viu que elas falando, elas ficavam melhor, se sentiam melhor. Daí que veio, ele falou: agora não tenho que falar nada, tenho que deixar elas falando. Então podemos falar, a psicanálise nasceu com as histéricas, que queriam falar porque elas sabiam como eram as coisas. Entendi. Hoje em dia a gente pode falar que tem tantos homens histéricos do que mulheres histéricas. E o exemplo que eu tenho é o seguinte: o histérico, ele vai produzir um saber. Por exemplo, vamos imaginar o marido é pintor. Aí ele pinta seus quadros e ele vai fazer os trilhos do trem paralelos. A esposa dele vem, histérica, e fala: pô, mas tá feio pra caramba seu quadro, assim, tá realmente feio. Por que você não faz eles que se tocam assim? E o marido fala: não, mas não é assim, eles são paralelos. Não, porra, é assim que você tem que fazer, é assim, você tem que colocar eles assim junto e tal. E mas tá bom, daí ele coloca assim, e vê que ficou melhor mesmo. Assim nasceu a perspectiva em pintura, né? Nasceu um saber muito importante. Entendi. Por isso que a gente gosta dos histéricos, das histéricas, porque elas realmente são, como dizer, é difícil conviver com histéricos, mas eles nos fazem mudar, nos fazem aprender coisas. Nos trazem conhecimento, né? Que esse conhecimento aqui. Mas eles e elas estão presos a esse discurso, ao discurso histérico. Sim, está dentro desse discurso em algum momento. Isso é um excesso de gozo que faz o histérico falar para o outro, né?
faça assim para você ganhar alguma coisa, para você se tornar uma outra pessoa, porque é assim que você vai, né? Discurso histérico. O histérico ele vai transformar o excesso de gozo num conhecimento, né? Seria o produto desse discurso, no significante mestre. Tá. Agora, o universitário. Universitário, estamos na universidade. Aqui é o professor que sabe, ele é um saber, ele tem um saber, o professor, que é baseado no que ele chama a ciência, por exemplo. Tá. Ele fala, eu sei tudo isso é baseado numa verdade que é a ciência. Certo. Eu pego você, o estudante, que você é um nada, você acabou de chegar na faculdade, você não sabe nada, eu vou te ensinar tudo para te transformar num doutor, por exemplo. Te transformar numa pessoa que sabe que nem eu, que você vai poder ser que nem eu depois. Tá. Isso é o procedimento da universidade. Exatamente assim, o professor fala para o aluno, você é um merda, você não sabe nada, mas faça o que eu te digo, que depois você vai ser doutor que nem eu. Certo. Ou vocês veem, por exemplo, uma defesa de uma tese, alguma coisa assim, os professores realmente são agressivos, são violentos, judiam do cara que defende, mas depois todo mundo toma champanhe junto, somos todos amigos, agora você faz parte da minha turma. É né? verdade. Eu te transformei num doutor. Né? Nossa, e é um discurso muito forte a ponto de ser um desses que Freud destaca, né? De tão forte que ele é esse tipo na sociedade, né? Do que você... O Freud põe ele como um desses 4 de tão forte que ele é isso? Porque esses 4 acabam organizando... O Lacan, você quer falar? O Lacan, perdão. Sim, estamos vendo os 4 discursos que existem para o ser humano, as estruturas que existem. Vamos chegar aqui, isso pode mudar. Tá. Você pode muito bem passar de um para o outro, né? Isso é em certo momento, por isso que eu falo, estamos no espaço, mas tem um tempo, a dimensão do tempo que faz com que você não está sempre preso no mesmo discurso. A gente viu o mestre, histérico universitário e o analista. O analista ele é um pouco diferente, porque o que se trata aqui, o agente na verdade não é o psicanalista, né? Poderia ser, mas não é. O agente é um sintoma, é um trauma, é alguma coisa, né? Esse é vamos dizer, o agente assim, a razão pela qual analisamos vai ver um analista, uma coisa, um sintoma, um problema, baseado sobre uma coisa inconsciente, sobre um significante que a gente não sabe, que está escondido. Na verdade aqui, nesse esquema, o analista ele não aparece, não está aqui, não dá para falar, está em algum lugar. Temos esse problema baseado numa verdade escondida e isso vai ser falado para um sujeito que vai ter que criar um novo significante. É um pouco o que quando eu falava assim, né, a pessoa está com um significante, tem um outro escondido. E falando, né, na análise, esse vai surgir e ficar consciente. Isso sendo, a gente pode falar assim, consciente e inconsciente, como se fosse uma faixa de Möbius, que gira, que a gente aparece. E na verdade o analista, onde ele está, o analista, ele que faz girar a banda de Möbius. Durante a análise, é ele que faz girar esse processo. Certo. Vamos falar. E, como o Freud falava, assim, a gente espera o que vai acontecer. Porque
O Freud, por isso que é uma coisa que não entra nos Estados Unidos, por exemplo, falam que é extremamente difícil ser um psicanalista, porque se as pessoas não têm um resultado em 2 anos, eles processam você, entendeu? Eu paguei, não aconteceu nada comigo, está processado. Então, os psicanalistas não conseguem trabalhar por causa disso, porque hoje em dia estamos numa sociedade que você pagou por uma coisa, você tem que ter um resultado. E o Freud falava muito bem que a cura pode acontecer, tem possibilidade de acontecer, mas não é garantido. Vocês podem fazer 20 anos de análise e realmente não acontecer nada. Então, é isso, né? Tem um problema baseado numa verdade escondida. Vamos transformar a pessoa num novo sujeito baseado num novo significante. Perfeito. E o analista é realmente ausente, inclusive numa análise, o psicanalista, o que ele faz? Porque vocês podem ter uma sessão de análise que dura 1 hora, e a única coisa que falou o analista é por quê? Tá bom, até a semana que vem, né? Que uma sessão normal é isso, a pessoa fala. O psicanalista não é como a psicologia, que fala, não, você deveria ser, não é que tem um diálogo, né? Porque o analista, ele de alguma forma está escondido, né? Por isso que a pessoa fica olhando, não fica na frente do analista, né? Fica deitado no divã, fica olhando as paredes, porque está fazendo o trabalho sozinho, na verdade. É verdade, é isso mesmo. O analista, ele só tem que ouvir o que a pessoa fala, e quando ele vê que tem umas palavras que tal, se repetem, ele pergunta, o que você quer dizer quando fala isso? É só isso que fala. É o analisando que faz tudo o trabalho. É ele que realmente vai entender as coisas sozinho. Até o analista nem sabe como que ele chegou a entender isso. Porque é um processo, com a linguagem, com a língua, com o que você fala, né, que as coisas parecem. Agora, quero que fique muito claro assim, porque é isso que eu vejo muito que coloca Lacan na universidade, né, que ela coloca Lacan nesse discurso, sendo que é muito claro que existe esse discurso do analista e o discurso universitário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso tem que ser assim. Quando vejo assim, Universidade de Psicanálise Lacaniana, eu não preciso nem brigar para justificar porque acho isso um pouco absurdo. Eu só mostro isso. O analista está aqui, a universidade está aqui. Você está me falando do Lacan, que é aqui, dentro disso. Fica meio esquisito. Não tem nem muito o que discutir, né? Então, vocês veem que dá para passar de um discurso ao outro. Porque vocês veem que a diferença que tem, se a gente, vamos pegar desse até esse, por exemplo, vocês viram de um quarto. Como fala? Não, espera aí. Esse, onde que gira? Se eu coloco... não, gira assim, né? Aqui, né? Se a gente vira assim, tac, esse vai embaixo, esse vira aqui, a gente cai no histérico. Tá. Né? No mestre a gente dá para passar para o histérico. Aqui, se a gente faz clac, assim, o A passa aqui, o S vai lá, caímos nesse. Se a gente vira mais uma vez, a gente cai nesse. O S2 passa em cima, o A vai para lá, né? Então, tem uma possibilidade de passar de um discurso ao outro. E podemos falar assim, que passar do discurso histérico ou analista é o que o Freud fez com as histéricas, que chamam as histéricas. Elas estavam no discurso histérico e levou elas ao discurso da análise, para curar os problemas que elas tinham. Passar do discurso universitário ao discurso do analista, a dificuldade que tem é que você tem que renunciar a ser um doutor.
para passar desse discurso a esse discurso, tem que renunciar a tudo que a universidade te promete, que você terá um doutorado e você será doutor. Para passar desse a esse, tem que renunciar a ser aquele novo sujeito formado pela universidade. Para passar do discurso do mestre ao do analista, vai ter que passar ou por esse ou por esse. Então daí, depende se a pessoa é mais histérica ou é mais tipo obsessional. Você vai o discurso universitário da obsessão, de querer saber tudo certinho, é obsessional, né? Mas eu posso dar um exemplo assim, de passar do histérico para o analista. Isso o Sibonic conta numa palestra, assim, ele fala que ele tinha um paciente, ele era pintor, né? E ele começou a perder clientes, porque as pessoas falam para ele: você pinta o portão azul, ele ia lá, pintava amarelo. Depois a pessoa fala: pô, eu falei é azul, não amarelo. Ele fala assim: nada a ver, você falou amarelo, falou amarelo. Aí assim, porque é histérico, eu sei o que eu estou falando, você falou amarelo, eu falei: não, eu falei azul, não, é amarelo. Aí assim ele começou a ver que ele estava perdendo clientes. Ele não acreditava muito nesse negócio de psicanálise, né? Mas ele teve que ir lá porque falou: vai ver alguém, porque tá ruim. Aí ele não estava indo lá e ia falando, assim, fez uma sessão, 2, 3. Na quarta sessão ele não veio. Aí voltou depois na outra semana e o analista falou para ele: você não veio semana passada. Daí ele falou: vim sim, eu estava aqui. Estava aqui e tal. Aí conseguiu ver, não, olha, ele viu no caderno dele que ele tinha anotado que tinha. E quando ele viu isso, ele falou: aí girou a banda de Möbius, vamos dizer. E ele se deu conta de que realmente não, também tinha coisa errada, né? Porque é assim que acontece a análise, né? Tem um momento que, paf, dá um clique. Bom, agora vamos chegar ao que você, né, está me perguntando desde o início sobre isso. O discurso capitalista. Então, o discurso foi 12 de maio de 1972, que o Lacan, em Milão, na Itália, que primeiro ele escreveu isso, ele falou do discurso capitalista. Então isso é de 1972 que ele começa a falar do discurso capitalista. Então quando fala capitalista, imagina os capitalistas, aqueles que têm o dinheiro, tudo, bom, tem que sair um pouco disso, né? Não tem nada político nessa história, né? Um pouco, sim, mas não tem que ver capitalista como que se pode imaginar. Vou explicar o que é o discurso capitalista. Aí o que acontece? Vocês veem que esse, na verdade, vai ter uma perversão desse discurso, do discurso do mestre. Ele inverte isso. Isso passa por cima, esse vai por baixo. Também vocês veem que tem essas setas aqui, né? Vai para lá, assim, volta aqui, aqui pode ir para lá, para cá, ok? No discurso capitalista tem esse que passa por cima e além disso a seta vai para baixo. O discurso capitalista é uma perversão do discurso do mestre. O que isso significa? Significa que o sujeito aqui, se acha dono da história, se acha dono da linguagem. Vou explicar melhor. O sujeito passou a ser, acho que ele é mestre do significante, na verdade. A ilusão de ser mestre da linguagem.
eu falei para vocês que uma coisa básica de entender é que a linguagem que nos domina, né? A gente nunca tem controle sobre a linguagem. Mas, vou explicar melhor tudo isso. Vocês veem que em todos os outros discursos é impossível voltar à verdade, né? Que está aqui. Vai para lá, vai para cá, mas nada volta aqui. Aqui está, não tem nada. Naquele discurso, dá para voltar para a verdade. Na verdade, se vocês pegam o discurso, aqui vocês têm certas possibilidades, mas não é tudo possível. Tem essa parte aqui que a gente pode chamar do impossível. A gente não pode fazer tudo o que a gente quiser. Agora, no discurso capitalista, não tem mais isso, porque se vocês seguem as setas, vocês podem girar assim. E nunca para. Vocês chegam a fazer assim, ó. Sempre indo. Vocês giram. Isso que não acontece com os outros. Isso, girar quer dizer que não tem mais nada, não tem mais barreira contra nada. Vai girando, girando, girando. Que é um discurso muito de hoje, de falar tudo é possível. Eu posso tudo, né? O Obama fala, yes, you can. Sim, vocês podem. A gente fala, hoje tudo é possível, até vamos assim, a vida vai durar, vamos ser eternos, colocar a nossa alma dentro de um software, tudo é possível, podemos tudo, né? Que quer dizer isso? Vocês podem entender, por exemplo, se a gente fica nesse discurso do mestre, o escravo é o escravo, o mestre é o mestre, ok? O que acontece na nossa sociedade hoje? Ninguém mais é escravo de ninguém. Hoje eu que mando. Mesmo se eu não tenho muito dinheiro, mesmo se eu não sou dono de nada, eu posso investir meu dinheiro para comprar uma casa, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque a ciência me fala isso. A ciência fala tudo é possível. Você fala assim, só basta você fazer que você vai conseguir. E vai conseguir. Então, e você achando que você é dono da linguagem, a gente pode falar assim, sou eu que controlo tudo, né? Porque a ciência fala isso para mim, a ciência está atrás de mim, a ciência fala, não, você pode, só fazer que você pode, tudo é possível. Numa lógica, qual é a minha lógica? De acumular coisas para me produzir como um lixo, na verdade, porque daí eu volto aqui. O que o Lacan fala é que o discurso capitalista faz com que, vocês vendo no discurso analista, a gente dá o poder dá um significante para um novo sujeito. No discurso capitalista, você se produz como lixo. O sistema te rouba seu significante e faz de você um lixo e que nunca acaba. Que entra numa roda que nunca acaba, na verdade. Por isso que o discurso capitalista odeia o discurso do analista. Por quê? Porque, na verdade, esse discurso capitalista é uma perversão do discurso do mestre, mas também com o apoio da ciência. A ciência que fala, nós poderemos viver em ótimas condições, vamos ser imortais, vamos inventar bichinhos que vão arrumar todos os problemas de saúde. A ciência promete tudo isso. Então, na verdade, o discurso universitário que copula com a perversão do discurso do mestre, né? E o histérico também, o discurso capitalista pode se aproveitar do discurso histérico, mas do analista é impossível. Porque o discurso analista não produz nada que o sistema capitalista possa aproveitar. Isso, o capitalismo que ele faz assim, que todo mundo vira dono.
a gente fala na sociedade capitalista, todo mundo pode tudo. Só basta você trabalhar, fazer as coisas e você vai conseguir tudo o que você quiser. Você pega a ilusão de poder controlar as coisas, ignorando essa parte impossível do real, que existe em todos os outros discursos. Por isso que, para o Lacan falava, somos todos proletários. Porque até o diretor da fábrica, ele não é mais um mestre, um dono, ele é um proletário, ele entra também nesse discurso de sempre mais, sempre mais. Hoje em dia uma empresa não pode parar. Falar assim, ganhamos muito dinheiro, vamos parar por aqui. Não, porque senão tudo, perde tudo, né? Então, até o dono da empresa é proletário. O Lacan falava, somos todos proletários. Ou então podemos falar todos capitalistas. Mas estamos todos no mesmo discurso. Agora, o que tem que entender? Porque sempre que a gente fala, o sistema capitalista é uma merda, tem que mudar, tudo tal. O Lacan enxerga isso aqui como um discurso, e aí até pelo ano, né? É um problema pós-moderno, né? Assim, é uma ideia de... É um discurso que vai apresentar sintomas diferentes, né? Tipo, estou falando agora de saúde mental. Ah, sim. O grande problema do sistema capitalista é que não dá para parar esse sistema. Mas o que é muito importante entender, porque senão vocês vão entender errado o que estou falando. Será que a luz está boa aqui? Eu comecei. Então, o que realmente tem que entender, como que chegamos a isso? Não é, porque sempre a gente, né, o ser humano em geral tenta achar o culpado, quem que foi o culpado disso? A coisa muito importante de entender é que nós chegamos a isso pela linguagem. É a linguagem, ela mesma, que nos levou a isso. O que eu falaria é que, primeiro, tem que entender que somos todos manipulados. Primeira coisa, isso é óbvio, somos manipulados por alguma coisa. E segundo, que não tem um manipulador. Porque se tivesse alguém culpado, é fácil, a gente fala, ele culpado, mata ele, a gente volta ao normal. O que tem que entender não é que são pessoas maldosas nesse mundo que decidiram aplicar isso ao resto da humanidade. Não é isso. Que nós, não sei como, nós perdemos em algum momento na linguagem e chegamos a esse discurso que rouba, que tipo assim, destrói todos os outros. E podemos falar que estamos todos no discurso capitalista. Até as pessoas que falam, não, mas eu sou contra, assim, eu moro fora da sociedade, também está nesse discurso. Porque esse discurso ele é muito forte. É um discurso que pega, assim, que tem uma... que, como eu falei para vocês, vocês não são donos do que vocês falam. Vocês sempre estão pegos por um discurso. E esse discurso é muito forte. O Lacan falou, quando que vai acabar esse discurso capitalista? Quando não terá mais nada de comer nesse planeta. Super otimista, né? Porque nada parece poder acabar com ele. O discurso analítico, sim. Mas o discurso analítico é muito, assim, muito pouco... Ele sempre está sendo atacado. Nos Estados Unidos foi um ataque mortal contra a psicanálise, né? O descreditar... Na França tem um cara que publicou um livro, o Livro Negro da Psicanálise, que fala, não, o Freud era um nazista, não sei o quê. Um monte, ou transava com a filha, um monte de coisas que são feitas para derrubar a psicanálise. Porque o discurso capitalista realmente não gosta do discurso analítico. E outra coisa, qual é o problema do discurso capitalista? É que ele... como que eu falo isso? Ele rompe uma ligação social, o link social. Tinha uma palavra melhor para falar isso. Conexão? Um link, uma conexão, o vínculo social entre as pessoas.
Não vou falar disso. Então, o laço social, é isso, é isso. O discurso capitalista, ele quebra o laço social. Também o problema do discurso analítico é que ele funciona bem, mas entre duas pessoas, né? São duas pessoas que ele funciona bem, que criam um laço social. Existe um laço social entre o analisando e o analista. Como, de alguma forma, as pessoas se dão conta que está faltando esse laço social, a gente gosta de se juntar, todo mundo junto, por exemplo, pode ser para o futebol, todo mundo junto, gritando, a gente tem a ilusão que estamos juntos e que tem um laço social, mas na verdade não tem, cada um volta para a casa dele. Nas religiões, né, vamos todos para a mesma igreja para sentir que talvez tenha um laço social, mas também não tem laço social. Quando as pessoas lá na França teve os atentados contra todo mundo foi, eu sou Charlie, né? Sou Charlie. Sou Charlie um dia, sou Charlie 2 dias, mas depois ninguém mais estava ligado com as pessoas que eram Charlie 2 dias atrás. Né? É uma ilusão que estamos juntos, porque não tem laço social. O laço social é destruído pelo discurso capitalista. Bom, agora sim, por que eu falo que é super importante os discursos, né? Por exemplo, para entender como que funciona o discurso capitalista, porque daí vocês vão perguntar, mas tem uma solução? Uma coisa, né? O que eu quero falar é que é muito difícil, como dizer, é muito fácil se deixar indo no discurso. Por exemplo, quando a gente fala do politicamente correto, por exemplo. Estamos numa época de politicamente correto, não pode falar coisa assim, não pode falar coisa assim. O que seria, assim, vocês sabem do Orwell, do 1984, que ele fala que para controlar o povo, eu vi que em português se chama novilíngua, a nova fala. Que, por exemplo, no livro é assim, não existe mais esse é maravilhoso, é grandioso, não. É bom, muito bom, muito bom, ou não é bom, não é não, ou seja, reduz o vocabulário das pessoas para deixar elas mais burras, limitadas. Sim, verdade. E o que a novilínguas é um pouco o que acontece hoje também. Assim, a gente cria uma linguagem nova, politicamente correta, que na verdade nos limita em muitas coisas. Para falar o que é eu vou dar um exemplo que em português acho legal esse exemplo, quando fala assim, uma garota de programa. Uma garota de programa. Se falar para uma menina de 5 anos assim, você quer ser garota de programa? O que ela pensa? Garota, legal, programa, televisão, claro, eu quero ser garota de programa. Garota de programa é para falar puta. Você fala, mas você quer ser puta? Não sei, né? Porque o povo usa essa palavra, nunca tá bom, né? A gente com a língua transforma uma profissão, nada contra, obviamente, nada contra essa profissão, que é a mais antiga do mundo, como se fala, mas é para o quê? Para esconder que essa profissão não é tão legal. É uma garota de programa. A gente esconde uma coisa e a gente convive com isso, achando que está tudo lindo. Outro exemplo legal, quando a gente chama pessoas pobres de humildes. Essa pessoa é muito humilde. O sentido da palavra humilde é o contrário de arrogante. Tem pessoas muito ricas que são muito humildes. Humilde significa não ser arrogante. Você, tá, desculpa, tal. Como a gente não quer falar pobre, a gente fala é humilde. Humilde. É para esconder também o fato que tem pessoas na sociedade que não tem nada, né? Ou em francês também é legal, as pessoas que não têm, que o sem-teto, que chama aqui sem-teto, em francês é SDF, que significa sem domicílio fixo.
Se eu falasse, eu sou sem domicílio fixo, um dia estou em Paris, outro dia em Nova York, São Paulo, Hong Kong, não tenho domicílio fixo. Tipo, sem domicílio fixo pode ser uma coisa bem legal também, né? Eu não tenho casa, ando pelo mundo e tal. Ele não fala o que ele é, um indigente. É indigente. Indigente é uma pessoa que não tem recursos suficientes para poder ter uma casa, para ter comida. Só que ele não fala indigente, porque indigente tá, então vamos colocar sem domicílio fixo. Para esconder que na sociedade tem pessoas que não têm nada. Aí fica tudo mais bonito, parece que está tudo bem, né? Sim. E uma outra coisa interessante, quando a gente fala de ideologia. Ideologia é um pouco negativa. Ideologia a gente pensa assim, eles são comunistas, então eles fazem parte da ideologia comunista, então eles são manipulados, ou a ideologia, o nazismo é uma ideologia. Uma ideologia é uma coisa que te prende, te limita de um canto, né? Mas o que está acontecendo hoje? Estamos numa ideologia, só que a gente não se dá conta que é uma ideologia. A ideologia de proteger o meio ambiente, por exemplo. Não digo que não é necessário, obviamente que sim, mas virou parte de uma ideologia. Eu tenho que proteger o meio ambiente, praticar esporte, comer coisas assim naturais, respeitar as minoridades. Se eu me comportar assim, eu estou bem. Isso é uma ideologia. Porque você vai se limitar às coisas que a sociedade te fala que você tem que fazer. E se você ficar atento a respeitar justamente isso, você fica, vamos dizer, num canto também, numa ideologia. Não digo que seja bem fazer todas essas coisas, não é isso. Mas é uma ideologia. Agora, isso que é mais... Quando o sistema capitalista, como ele se equilibra, na verdade? Isso é terrível, porque se a gente pega duas pessoas que têm realmente, vamos falar no Brasil, por exemplo, posicionamentos bem opostos, que lutam uns com os outros. Vamos pegar assim, por exemplo, uma pessoa branca que é religiosa, que tem certos valores assim, que tem que ser a família, que tem que ser valores assim, bem assim, vamos dizer, antigos, tal, que tem que ser assim e tal. E uma outra pessoa que fala assim, não, eu sou mais assim para aceitar todo mundo, para, vamos dizer, direita, esquerda. Essas duas pessoas lutam. Elas equilibram o discurso capitalista. Porque se faltasse uma delas, aí ficaria meio estranho. Mas o que eu quero dizer, esse discurso, ele é tão sofisticado que qualquer coisa que você falar entra nesse e mantém tudo como é. E pensando assim, estou lutando contra alguma coisa, não... Você está com uma engrenagem. Você está na engrenagem e mantém o equilíbrio. Aí eu tenho Nada de bom? Você... Não saiu nada do Latam pra gente. Uma solução seria, eu falo sempre, seria inventar um novo significante, né? Só que o Lacan nem conseguiu. Eu quero falar assim, o que tem que tirar disso, na verdade, é ficar atento em que discurso estamos. Porque eu tenho, por exemplo, aqui eu imprimi, eu vou falar assim, eu tenho uma conhecida que mora num país europeu, assim, e eu perguntei para ela, assim, por que ela não... É uma pessoa, assim, que sempre lutou, que é muito social, que luta contra o racismo, contra a desigualdade, essas coisas, é uma pessoa bem legal. O que eu falo, assim, não estou falando contra alguém, porque estamos num momento de polarização, né? O bem e o mal, eu sou contra você. Na verdade, tudo é
tudo é muito sutil, né? E ela me explicou assim, ela falou assim, para mim, eu imprimi o que ela falou assim, diferente de você, eu não tive o privilégio de homem branco europeu e aprender alemão aos 14 anos. Inglês mesmo, eu só aprendi aos 25 porque não tive privilégio nem oportunidade de aprender mais, de aprender antes. O que ela fala? Homem branco europeu. Eu vejo isso, é racismo. É racismo. Porque isso verdade, por que é racismo? Porque quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que homem branco europeu, todo mundo fala idiomas? Eu posso falar que não. Poucos homens brancos europeus que falam muitos idiomas. E não é falar você é homem branco. Francês, né? Que fala que não fala, que não que é só francês, né? Se eu falasse assim, mulher negra brasileira, não consegue aprender, mulher negra brasileira não consegue aprender nada, isso sim, seria racista porque entra no discurso. Mas falar homem branco europeu é racismo também, na verdade. No fundo é a mesma coisa, estamos falando da mesma coisa. É racismo dos dois lados. E essa pessoa com certeza não se acha nem um pouco racista, porque ela luta contra o racismo. Uau. Vai mais além, assim. Tem uma outra conhecida que mora também na Europa, e que ela falou assim, ela escreveu, assim, ela publicou, ela contou que ela queria, na verdade, que ela mostrou uma foto do quarto que ela tinha aqui no Brasil, pobre, e ela falou assim, todas as noites que passei a contar os buracos e tentar cair, sonhando em viajar para algum lugar onde pudesse ganhar dinheiro suficiente para ter um quarto onde as paredes seriam pintadas. Por isso que ela foi para a Europa. E depois ela fala, imperialismo, odeio-te e eu luto contigo até o dia em que morrer. Eu concordo plenamente que sim, os países ricos sempre colonizaram, dominaram os países pobres, sim. Só que tem uma coisa, quando, essa ideia do Slavoj Žižek, quando os europeus foram colonizar o mundo, a ideia era essa, nós somos mais inteligentes, mais evoluídos, vamos colonizar esses povos atrasados e ensinar eles a ir para a escola, a produzir, a trabalhar, nós vamos ajudar esses povos a evoluir que nem nós. Uma boa intenção. E vocês sabem hoje qual é o discurso na Europa? O discurso na Europa dos europeus é: fizemos merda, olha, estão todos pobres agora, estão bravos, estão vindo aqui agora, e a nossa culpa. É a nossa culpa, a gente provocou tudo isso. Isso que quer dizer o que então? É que são os europeus que têm que falar para o mundo inteiro como se tem que pensar? Tipo, quando o brasileiro fala, olha, os países ricos me fuderam. Mas isso é que o povo europeu que está falando isso. Você tem razão, coitado, é verdade, nós te fudemos. O que eu quero dizer é assim, que ainda o mestre, o que manda, quem fala para o mundo como vocês têm que pensar, são os europeus. Na época falamos para vocês que vocês tinham que evoluir, agora estávamos falando para vocês que vocês são vítimas nossas. E vocês repetem isso como se o pensamento viesse só da Europa. E que ainda somos nós, os europeus, que mandam, e todo mundo repete esse discurso. Com apoio da universidade. Que Pode bebe... ser, sim. E reproduz isso, inclusive, na ciência, né? Podemos dizer, vou continuar um pouco. Quando vocês têm, por exemplo, um homem que mata um homossexual na rua só porque ele é homossexual. Ele assassina ele, mata ele. Como que essa informação vem? Fala, esse homem homofóbico, do mal, matou um homossexual só por ser homossexual. Então vamos ter que lutar com essas pessoas maldosas que não respeitam os homossexuais. Só que assim, eu imagino que tanto psicólogo, psiquiatra, psicanalista vai concordar em falar que um homem que mata outro só por ser homossexual é ele mesmo homossexual. Vocês entendem? Não se mata, não se tem tanto ódio para matar alguém só por essa razão, se não é um problema para a própria pessoa.
Então, se a gente analisar, não é um homem maldoso, homofóbico, porque a gente tem a palavra homofóbica, a gente coloca as pessoas lá dentro, que matou um homossexual. Não, é um homossexual que matou um homossexual. E a partir daí que temos que ver o que podemos fazer. Mas não pegar a coisa de uma forma que não vai dar solução nenhuma. Vocês entendem? Quando eu falo assim, vocês sabem, se fala assim, quando fala esquerda, direita, todo mundo fala que o Marx é o Marx é o pai do comunismo, né? E o Adam Smith é o pai do capitalismo. O Karl Marx, vamos jogar aqui. Karl Marx ele é de 1818 a 1883. E o Adam Smith seria 1723, 1790. Hoje em dia todo mundo considera o Karl Marx pai do comunismo, coisa que imagino muito bem que o Marx não concordaria com isso, e Adam Smith pai do capitalismo. Os dois polos, né? E vamos ter pessoas que são marxistas, outras capitalistas, e que brigam até hoje para... O que tem que pensar é que o Marx ele não é que ele tinha uma coisa contra o capitalismo, ele se deu conta de uma coisa, é que perdemos o controle do capitalismo. Isso é a ideia do Marx. Perdemos o controle e temos que fazer alguma coisa. Quando fala que o Adam Smith ele é o pai do capitalismo, é verdade que o Adam Smith ele descreveu assim, um monte de coisa do capitalismo, mas o que ninguém lembra é que o Adam Smith, no livro dele, do capitalismo, ele descreveu primeiro como que é o trabalho em linha de produção. E na página 400 e pouco, no fim do livro, ele fala assim, que não pode absolutamente nunca fazer isso, porque isso emburrece as pessoas, uma coisa assim, emburrece as pessoas e não pode fazer isso. Ou seja, o que eu quero falar é que essas pessoas não eram pai de nada, não pai de uma ideologia ou outra, eram pessoas que refletiam sobre as coisas e que foram recuperados para ou montar ditaduras comunistas ou para largar um capitalismo sem freio, né? Como essa história da mão invisível, você sabe o que é a mão invisível? Foi escrito pelo Adam Smith. Hoje fala assim, não, tem que deixar o mercado ir, que tem uma mão invisível que vem que vai arrumar tudo. Na verdade, ele menciona mão invisível numa história de um pequeno porto na Escócia em que teve um mercado de peixes. Ele fala de uma mão invisível, mas que não tem nada a ver com a mão invisível que se fala hoje. Eu acredito que se esses dois caras se encontrassem hoje, não podia se encontrar porque não são a mesma época, mas com certeza conversaria numa boa. Conversaria numa boa para tentar achar soluções do que a gente pode fazer. Só que hoje brigamos por lutas que não são reais. São do sistema, do discurso capitalista. Discurso capitalista, né? Bom, daí você falou assim o que dá para fazer, né? Tem mais coisa para falar. Por exemplo, tem uma americana, essa Susan Faludi, que escreveu um livro. Ela é feminista. Ela escreveu um livro que se chama The Undeclared War Against American Women, que seria, né, a guerra não declarada contra as mulheres americanas, onde ela descreve o quanto o feminismo prejudicou as mulheres. Ela não fala isso contra o feminismo, ao contrário, ela é feminista. Mas ela fala o quanto o feminismo atrasou a evolução das mulheres. Por quê? Porque o feminismo é recuperado no discurso capitalista. Então ele se produz como
como lixo, ele é retomado, ele é retransformado. E até, vamos aí, para ir até o fim, vocês conhecem o Jacques Alain Miller? O Jacques Alain Miller, ele casou com a filha do Lacan, Judith. E o Lacan adorava o Jacques Alain Miller, inclusive antes de morrer ele passou tudo, o Jacques Alain Miller tem controle sobre toda a herança intelectual do Lacan, é ele que decide o que é publicado ou não, inclusive tem coisas que ele guarda que vai só publicar em 2020, coisas assim. Sério? E o Jacques Alain Miller hoje, na França, ele é o cara da psicanálise. No Brasil, geralmente, os lacanianos brasileiros seguem muito o que ele fala, só que eu acho que o Jacques Alain Miller, ele está num... Ele, de alguma forma, pirou. Acontece com as pessoas, o Jacques Alain Miller é uma pessoa muito importante na psicanálise, assim, mas, por exemplo, o que aconteceu? O ano passado, em maio de 2017, tivemos eleições para a presidência que comparável com o que está acontecendo agora, a gente tinha dois candidatos. Um da extrema-direita, que é racista, que quer expulsar todos os estrangeiros da França, que quer fechar sair da Europa, essas coisas assim, militarista e tal. E tínhamos o Macron, que hoje ganhou as eleições. E o Jacques Alain Miller entrou nessa política ao lado do Macron, falando: não, nós psicanalistas temos que lutar contra a extrema-direita. O que tem a ver? O que tem a ver com a psicanálise? Lutar contra o... Bom, toca todo mundo, né? Inclusive ele tem um irmão, o Gérard Miller, que é psicanalista também, que ele pirou completamente. Agora ele está ele montou uma revista lá, se engajou politicamente, ele tem sei lá, síndrome de querer ser reconhecido. Vocês veem, a psicanálise está realmente em mau lençóis, né? Bom, acho que... Ele entrou no discurso capitalista? Não vamos falar que ele entrou no discurso capitalista, mas ele perdeu um pouco. O Slavoj Žižek falou que tem que executar, que tem que matar o Jacques Alain Miller. Sobre o outro, não, ele foi aluno do Jacques Alain Miller, né? Se conhecem. Não é sério. Não é, tá. É só Mas, uma metáfora. vamos dizer assim, com a idade, não sei o que acontece, mas ele está perdendo um pouco a noção das coisas. Pelo menos está se afastando do propósito. Sim, tem só uma coisa que eu quero falar, que precisaria do computador. Você conhece a banda de rock Rammstein? Sim? Eu não conheço. Ou vou ter que ouvir, tá? Então, fechou aqui. Na hora do backup vai ter que pôr. Vou achar. Dá pra... Aqui é um... vou colocar. É a banda Rammstein, a banda alemã, né? É o Rammstein. Além de falar alemão, né? Quando você vê isso, olha todas as pessoas assim. O que lembra? Vamos ver aí a parte de essa coisa grandiosa. O que lembra um pouco isso? Quando as pessoas Se diz comportamento? Muito show, ele falando alemão, as pessoas fazem assim. Tá, algo relacionado aí ao nazismo? Ao nazismo, né? Olha esse povo. Sim. Todo mundo junto, fazendo assim. Sim. Sim.
Lembra bastante? Lembra sim. Ok. Todo mundo junto, levantando o braço assim. Porém, por eu ter uma leitura do estilo E de ele? música, E ele como um líder, né? eu diria que ele está falando o contrário até. Então, Embora a Eles- estética pareça ser muito assim, Criticados. criticados. E na verdade, isso é um jeito como de falar, de lutar contra o nazismo, justamente. Por quê? Porque, vamos pôr, pessoas nazistas, ok? Falam, nazismo, raça pura, essas coisas e tal. E vocês falam, não, vocês não têm razão, não é verdade, o homem, o que faz? Só reforça eles. sim. O grupo Rammstein, o que ele faz? Ele junta as pessoas, porque vocês sabem o que era gostoso, o que as pessoas gostavam com Hitler, e até hoje, com todos os partidos de extrema-direita, se sentem junto, gritar junto. Identidade e tudo O mais. partido francês, o Front National, ele toca muitas músicas, coloca bandeiras, todo mundo repete coisa junto. Isso faz com que as pessoas gozem. Unidade, tá. O fato deles usar isso, mas você não está indo no negócio nazista, está indo, essa música fala pode fazer relação de amor, porque Tá. ele faz um jogo de palavras, você tem, você me... É romântico a letra. Por incrível que pareça, é romântico. Mas isso luta assim porque está roubando o gozo dos nazistas. Falando assim, esse gozo não é mais você, é nosso. Você pode ir no meu show, vai ficar assim, sentir tudo e não estar no discurso de Querendo. ódio, nada não, está ouvindo música. Fala de amor. É um jeito sutil de lutar. Porque eu falo assim, o confronto direto não tem nenhum efeito a não ser reforçar cada um. Tá. Isso, para mostrar um pouco, né, a sutileza dos discursos. Sim, é engraçado porque a estética deles é muito antifa. Por mais que não esteja quem tem alguma leitura, um background dessa estética, eu não entendo alemão, veja. Mas quando eu vi o estilo da batida, o jeito, o posicionamento, algumas mensagens das roupas, você fala, caramba, o cara tem uma vertente background, sabe, quase que punk mesmo. Ah, sim, não, é verdade. Sim, Né? tem essa Então, influência. e aí isso destoa muito de algo que é do oposto, né? Tipo, foi só por isso que eu imaginei. Mas que eles eu usam entendo. muito, tem esse, mas eles usam muito essa fascinação pelo cantar Sim, para sim. chamar a atenção, né? E é muito legal, né? É o que você falou, acaba sendo sutil. Imagina, eu só não imaginava que era romântico, né? Romântico não tanto, né? Mas, Muito bom. bom, acho que é só isso, né? Então, o que eu posso falar, o que dá para fazer é tentar o máximo possível detectar os discursos nos quais vocês estão pegos e tentar mudar quando for possível, né? Tentar Mas mudar entre os discursos. esses é possível. Então, assim, uma possibilidade saudável é passear por esses. O que é. Não sei se você está entendendo a minha pergunta, Nicolas. O que é minimamente ser saudável? É um movimento? É não estar Saudável? capturado? Não sei se a palavra saudável, equilibrado. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Porque já que são tantos discursos, temos 5 aqui. Eu identifiquei que eu estou no Vamos dizer que tem 4 discursos. Tá. Mais um. Tá, tenho 4. Eu estou, por exemplo, no da universidade. Identifiquei. Sim. Que momento que eu enxergo que isso me leva... tô aqui... Tem um problema, me leva pro do analista, por exemplo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Porque, tudo bem, identifiquei. O que eu faço quando eu identifico? Identifiquei, tô aqui. Sim. Você tem esse discurso, mas eu quero dizer assim, tem milhares de discursos, né? Milhares Tá. de discursos. Tá, entendi agora. Quando Mas- você fala identificar qual dessa leva Porque toda eu tô. o que Tá. pode acontecer é que o discurso capitalista também, ele corrompeu o discurso universitário. Tá. Será que hoje em dia numa universidade está funcionando realmente assim, ou não tem uma questão de dinheiro na universidade? Né? Não tem uma Sim, questão sim. de produzir ou de... Sim, Né?
Então a gente sempre vai estar dentro de um discurso. Sempre você está, isso não tem como não estar. Mas é bom, assim, identificar em que discurso você está, para saber pelo menos onde você está. Já é um primeiro passo enorme, assim, para não repetir o que o discurso repete. Né? A partir do momento que eu começo a usar as minhas ideias, eu estou fora de um discurso? Acho que não. As suas ideias, elas estão num discurso. Elas pertencem a um discurso. Você é formado por esse... Entende? É como se... Não quer dizer que está sempre no mesmo discurso. Não presta nada, né? Nada otimista. A gente é um idiota, todo mundo. Vocês querem saber o que o Zizek fala disso? O Slavoj Zizek, o filósofo, que sempre fala coisas que meio que chocam as pessoas, né, tal. Ele falou que ele foi convidado, ele veio para o Brasil, né? E quando ele veio no Brasil, porque ele fala assim, que a situação está bem ruim, sim. O que vou fazer? Ele falou que veio para o Brasil e as pessoas que convidaram ele no Brasil levaram ele para um bordel, para uma casa noturna, um bordel, em São Paulo. Porque lá nesse bordel é assim, os homens, os clientes, então vêm, sentam e são as moças que escolhem os clientes. E são todas estudantes, tal, então elas têm cultura, tal, e o Zizek falou, até elas me perguntaram sobre a cama. Ele fala que ele não fez nada, né? Foi lá só para ver como estamos numa coisa que realmente negativa, né? Um bordel tem uma negatividade bastante forte, como que nessa merda podemos melhorar as coisas um pouquinho. Vamos dizer assim, se tudo está perdido, com o que temos, vamos tentar melhorar um pouco, né? Então é isso. Nossa, então a gente está